Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mummy Talks. Aqui partilhamos histórias e temas que nos inspiram, enriquecem e ajudam a crescer juntos. Antes de avançarmos, gostaríamos de expressar a nossa gratidão aos patrocinadores que tornam este espaço possível. Zurketro, uma marca que promove o bem-estar e a saúde através da fitoterapia ayurvédica, sendo já uma referência de excelência em Portugal. Desde chás reconfortantes a suplementos cuidadosamente formulados, os seus produtos são desenhados para favorecer o equilíbrio e a vitalidade do nosso organismo. E a Dana Botanicals, que celebra o cuidado natural através de ingredientes puros e sustentáveis pensados para toda a família, com uma visão de simplicidade e multifuncionalidade, oferece o que melhor a natureza nos dá. Sem dúvida, uma marca que faz parte do dia-a-dia da nossa família. Agora sim, vamos mergulhar num episódio repleto de ideias inspiradoras e boa energia. O Sejam entusiasmo não muito... aguenta. Desculpa, eu sou geradora manifestante, vocês vão descobrir. Eu estou muito entusiasmada. Mas o episódio vai simplesmente continuar. Sejam muito bem-vindos! Hoje connosco temos uma pessoa que faz parte da nossa vida e do nosso cotidiano, que é a Ana Costa Soares. Logo o nome tem assim uma presença, não é? Seja muito bem-vinda! Obrigada. Ela veio direta do Porto. Percebem a honra? Obrigada por teres A vindo. honra é minha. A honra é minha, de verdade. Obrigada. Obrigada. Então a Ana é aqui assim a matriarca do Human Design em Portugal, vamos só assumir. O livro dela tem sido um sucesso, já lá vamos, mas foi o ano passado que escreveste. Não, que escrevi não, já escrevi lá há muito Publicaste? tempo, mas sim, ele saiu em outubro do Ok. ano passado. Então o livro saiu em outubro do ano passado, já vai na segunda edição, o livro está maravilhoso, super fácil e portanto vamos descobrir um bocadinho sobre o Human Design. Para quem não te conhece, quem é que é a Ana Costa Soares? Essa é a pergunta da praxe, eu já É, vinha preparada. É. Mas eu já soube que quem não gosta de apresentações depois leva com perguntas mais difíceis, então eu disse, deixa-me ficar aqui pela apresentação. Então, eu sempre fui muito apaixonada por questões básicas da vida. Então, sempre tive interesses muito variados sobre a vida, sobre como é que as coisas se fazem. Acho que também foi um pouco por isso que fui para a engenharia civil, não é? Porque explica muito como é que o mundo funciona, como é que as coisas são feitas. Sou mãe de duas meninas maravilhosas, que são também responsáveis pelo livro que falaste, porque foram elas que me trouxeram provavelmente o maior salto quântico de autoconhecimento que ultrapassa qualquer curso, qualquer livro, qualquer terapia. Escrevi o livro de Human Design com muito amor e é a minha profissão neste momento. Fiz essa transição de carreira. Sou analista, professora e o que eu posso dizer mais sobre mim? Estou numa caminhada muito interessante da aceitação deste nosso lado humano, dos erros, das tentativas e erros, de levar a vida com mais leveza e de aproveitar cada vez mais as coisas tal e qual como elas são, de querer parar de controlar. Eu acho que o meu caminho passou muito por isso, por perceber e ganhar esta humildade de que não controlamos rigorosamente nada. E o Human Design ajuda-nos muito nessa aceitação, não é? Sim, sem dúvida. Então, para quem não faz ideia do que é que nós estamos a falar, consegues resumir o que é o Human Design? Consigo. Eu estou muito feliz porque nesta fase eu sinto que já não é preciso falar muito tempo sobre o que é o Human Design. Eu lembro-me nos primeiros podcasts em que fui convidada para fazer alguns episódios, que era um termo que muito poucas pessoas tinham ouvido falar e que hoje já não é assim tão estranho. Portanto, há muitas pessoas que já sabem, já conhecem, outras que se calhar ouviram falar, mas ainda não sabem muito bem, e algumas com certeza que ainda não ouviram. Mas já não é um termo assim tão estranho. Portanto, o Human Design é um sistema que sintetiza conhecimentos ancestrais e mistura-os de uma forma muito única com algumas ciências modernas, nomeadamente física quântica, faz uma interligação muito interessante entre os hexagramas do I Ching e os aminoácidos do ADN. Não é nenhuma delas, é algo novo que nasce a partir daí. O que é que o Human Design faz na prática? Nós introduzimos os nossos dados, não é um teste de personalidade, sai um gráfico, não é? O gráfico, nós chamamos o gráfico de Human Design, e ele convida-nos a refletir sobre em que caixas é que nós nos encaixamos e que se calhar não nos pertencem assim tanto. Ou seja,
desafia-nos a refletir sobre o que é que realmente nos faz bem. Será que eu posso desenhar um estilo de vida mais adequado a mim? Porque é que eu faço a forma das coisas da forma que eu faço? E, acima de tudo, que eu acho que é o grande tema que o Human Design traz e que muda realmente a vida, como é que eu estou a tomar as minhas decisões? Porque a nossa vida é isso, são decisões e escolhas. Umas atrás das outras, nós vamos escolhendo as experiências, percorrendo o nosso caminho, e a pergunta é: o que é que nós estamos a ouvir verdadeiramente para poder decidir a nossa vida? Se é um lugar mais mental, o que é que está por trás, muitas vezes, em termos inconscientes, a tomar as decisões e a manietar-nos, que nós nem nos apercebemos. Não só nos diz como é que devemos tomar decisões, como também nos dá um conjunto de atributos inatos, de talentos, de dons, de capacidades únicas e que nos tornam únicos e que podemos validar na vida. Portanto, não é uma questão de acreditar no que ali está, é ouvir ou ler e depois sim, observar. Como é que isto entrou na tua vida? Olha, foi de uma forma muito inesperada, como sempre. Eu acho que às vezes as melhores coisas da nossa vida chegam-nos assim, de forma inesperada. Foi há muitos, muitos anos atrás, 14, já não sei, 12, 13, 14, por aí, numa consulta de homeopatia. Falaram-me do tema e confesso que, já contei esta história muitas vezes, não foi amor à primeira vista, porque eu venho, não é, de uma forma de pensar muito cética, mas eu achei interessante o desafio de... Ressoou, de alguma forma ressoou. Achei muito estranho como é que era tão certeira em certos aspectos e pensei, isto tem uma falha. Eu vou encontrá-la, vou-me dedicar a encontrar isto. Vou encontrar, portanto... Achei que ela ia dizer que de alguma forma tinha ressoado. Não, foi só, vou descobrir Não, tudo e vou perceber. Há um erro qualquer e vou explicar que... E vou deitar isto abaixo. Ressoou, e por ter ressoado, e eu pensei, então eu dei tão poucos dados. E agora de repente temos aqui, estão a falar de mapeamento genético, quer dizer, não houve uma amostra de sangue, não houve... É muito confuso, não é? Então... eu disse, não, vou estudar, vou mergulhar nisto e está a ter uma falha qualquer. E assim se passaram 14 anos e ainda não descobri. Incrível, incrível. Mas o que é que eu fiz? Fiz que eu acho que foi no fundo o que me transformou, que foi, eu vou aplicar isto na minha vida, vou ver o que é que acontece. Vou ver, então, o que é que diz... desculpa, que eu sou geradora, o que é isto? Porque também não podemos generalizar, não é? Todos os geradores são assim, que é um perigo agora que acontece muitas vezes. Estamos a falar de uma camada superficial. Depois, sobre isso, há camadas e camadas e camadas que te tornam única. Mas então, a estratégia é como é que eu devo tomar decisões, tenho que estar em resposta, tenho que estar atento aos estímulos, e tenho que esperar tempo porque sou emocional, então tenho que esperar. Então comecei a esperar, nem que fosse às vezes só dormir sobre o assunto, e comecei a ver que poupei ali uma série de dissabores, porque se tivesse explodido naquele momento, ou tivesse sido impulsiva e decidido naquele momento, ou seja, eu vinha perceber a vantagem do tempo nas minhas escolhas, que para algumas pessoas é mais importante que para outras. Há outras... Tu também és 3-5. Eu sou 3-5. 3-5. É um perfil, isto é o perfil. Depois começamos a entrar nesta linguagem nerdy, vá. Eu estava assim, então ela disse-me isto. Se eu sou 3-5, eu acho que ela é 3-5. Sim, 3-5. Então, são outras características que vamos pôr em cima é quase o teu estilo, de como é que vais processar tudo o que está-se a passar dentro do perfil, como é que... Exatamente, há 12 perfis. Então foi isto, e umas coisas levaram a outras, um bom perfil 3-5, tentativa e erro, havia áreas que me interessavam mais, havia formas de trabalhar que me interessavam menos, e fui percebendo onde é que estava o meu lugar, como é que eu posicionava a minha voz de forma confortável, de forma que fosse eu. Então, cada vez mais eu me inclinei para o lado mais pragmático do Human Design, como é que isto pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas, e tenho vindo a validar, e umas coisas levaram a outras, foi mesmo assim. Embora queiramos deixar aqui o convite para as pessoas poderem comprar o livro e descobrir sobre cada perfil,
de um modo geral, explica assim o que é o gerador manifestante, o manifestador, o projetor. Não vamos pelos 12 perfis, mas só assim para as pessoas terem um enquadramento. E quem estiverem em casa e quiser parar um bocadinho, faz pause, vai lá gerar o seu gráfico e depois consegue ouvir. Sim, depois pomos lá o link para gerarem Com o certeza. gráfico, é gratuito. Então, introduzimos os dados, sai o tal gráfico de Human Design e dentre uma infinidade de informação, uma das mais fáceis de reconhecer, que diz logo lá, é o tipo. E então, segundo o Human Design, há 4 tipos, ou seja, é como se fosse, muitas vezes comparam o Human Design ao Enneagrama, aos números, o 1, o 4, não sei o quê. Então aqui nós temos uma mecânica base, que é o tipo gerador, manifestador, ou projetor, ou refletor. Dentro do gerador há uma subdivisão, ou seja, quando se fala em gerador manifestante, é um subtipo do gerador, ou seja, ambos são geradores, mas depois muitas vezes até destacam o gerador manifestante quase como um tipo, porque ele tem realmente características muito próprias que se distinguem do outro tipo de gerador. Mas a mecânica base, que é terem a mesma estratégia, a mesma assinatura, as mesmas características, de terem uma energia vital muito forte, de terem uma energia mais consistente que os outros tipos, mantém-se para os dois. Então, eu vou começar pelo manifestador, porque é um grupo pequeno, são cerca de 10%, tem vindo a crescer até 10% da humanidade, são manifestadores, que são aquelas pessoas que estão desenhadas para tomar iniciativas sem precisarem de um estímulo externo, ou seja, é algo que são os impulsos que vão sendo criativos dentro de si mesmas, e quando ganham forma, são postos cá fora, tomar iniciativas, fazer acontecer, desbravar caminho, está muito associado a esta energia de manifestação. Não significa que os outros tipos não possam manifestar coisas, claro que sim, mas precisam quase de um engajamento de fora que lhes traga quase o timing certo ou o estímulo certo. O manifestador não precisa disso. E por isso é que muitas pessoas dizem: quem me dera ser manifestador, que assim não precisava de esperar o convite, não precisava de responder. E não é bem assim. Mas não é um manifestador que tem uma forma de estar às vezes um bocadinho dispar do mundo? Lembro-me de ler qualquer coisa desse género e pensar: eu acho que o meu pai é manifestador. E fui ver e é real. O meu pai, só para terem noção, ele tinha depois também um perfil muito interessante que tive a ver depois de fazer a análise com o teu livro. E basicamente o meu pai não tinha horários nem para comer nem para dormir. Era literalmente como ele sentia. Fazia as suas próprias regras. Igual, sabes? E aquilo funcionava para ele. Se ele estivesse num projeto de arquitetura, era até o projeto estar pronto e a partir daí então entregava-se ao resto. E era super assim. De repente tinha uma ideia e Exatamente. a coisa tinha que concretizar. Ele não conseguia parar até aquilo estar pronto. É um excelente exemplo. Era incrível. É um excelente exemplo. Eu costumo dizer que o manifestador ou está a 300% ou está a 3%. Então ele tem estes impulsos criativos do que quer que seja, não é? Do que quer que seja que o alimente, que alimente esse fogo interno, que a dada altura aquilo ganha forma e ele deve aproveitar esse impulso. E se calhar pode estar um dia ou 2 ou uma semana ou umas horas seguidas em envolvimento total, tipo o mundo à volta desaparece, e depois descansa. E muitas vezes pode até sentir-se mal porque há esta imposição quase de que nós temos que estar em entrega consistente de produtividade, e o manifestador não funciona assim, no seu melhor. Ele pode querer, muitas vezes, por observação à volta, dizer: eu gostava de ser mais consistente na minha entrega, mas ele não está desenhado para isso, ele está desenhado para estes urges, para estes impulsos, descarrega, quase como um dragão, sai o fogo todo, e depois vai descansar e vai... lembro-me de ser pequenina e o meu pai me dizer assim: dizem-me que eu tenho de descansar, mas eu não quero. Eu tenho isto para fazer, eu quero fazer isto. Mas é importante também haver o intervalo entre a ação e descanso, mas é mesmo não é? engraçado. Eu acho que é engraçado quando nós temos assim algumas pessoas que são a representação destes perfis. Sim, manifestador, de repente... Não é? Ok, deixa-me pensar neles. Sim. É muito giro, é muito giro. Sim. Os refletores não são aqueles que são tipo super raros? Sim, é fácil perceber um refletor no gráfico, porque é quando o gráfico está todo a branco, não tem aqueles centros coloridos. Uau! Então está todo a branco.
E quando nós falamos nesses centros e nessa indefinição que o refletor tem, ele não tem nenhuma desvantagem em relação aos outros tipos. Não é? Ele está desenhado com certeza de forma perfeita, mas precisa de perceber que ele não... Por exemplo, enquanto que o manifestador tem esses impulsos e descanso, o refletor a cada dia ele vai ter uma entrega diferente, porque ele vai trabalhando com o que o ambiente lhe vai, com estas trocas com o ambiente. É mais influenciável? Se calhar influenciável pode nos levar para uma interpretação negativa. Ok. Aquela pessoa influenciável deixa-se levar pelas opiniões dos outros. Não é isso, mas ele é altamente sensível aos lugares onde está, e por isso é que eu peço sempre aos refletores para encontrarem um lugar onde se sintam bem e começarem a frequentar mais lugares onde se sentem bem, porque a sua produtividade vai depender um pouco disso também. Vai alimentar, Agora, eles não é? precisam é de fazer quase um horário ou uma entrega de produtividade quase customizada ao dia. Que interessante. Então, haver essa liberdade e essa flexibilidade, porque muitas vezes são eles próprios que lá está. Olham à volta e dizem assim, eu não posso ser inconstante, eu preciso desta entrega, eu preciso de garantir que isto acontece. E eles conseguem muitas vezes, não digo manipular, mas é quase ajustar-se às coisas que são precisas de entregar, respeitando esta inconsistência. E o gerador? O gerador nasce com a questão da qualidade, da energia vital, definida, ou seja, é quase como se houvesse ali um conjunto de sonhos plantados naquele centro sacral, que quando estimulado em coisas que lhes interessam, aquilo abre-se e há uma disponibilidade energética quase infinita em relação àquilo que realmente gostam, mas, curiosamente, por terem essa consistência energética, são os que mais desperdiçam energia. Porque muitas vezes entram no busy, no estar em movimento, no fazer, mas não estão a ter prazer verdadeiramente com aquilo. Então, eu costumo dizer que o gerador escraviza a sua energia facilmente, porque precisa de aprender desde muito cedo a impor os seus limites e a dizer que não, ao que não o satisfaz, ao que não o entusiasma. Então, a dada altura, o gerador chega à vida adulta e o seu dia-a-dia, a sua semana, é uma bateria de obrigações. E o prazer perde-se, logo, em vez de ele estar a gerar como deve de ser, ele está a degenerar. Então, o gerador tem muita energia. Tem, se estiver realmente a depositá-la em coisas que adora. Mas se não, também são aquelas pessoas que nem têm vontade de se levantar da cama. É inevitável. Frustração horrível. É inevitável para mim ouvir isto e pensar do ponto de vista da medicina chinesa integrativa de como é que estarão os seus centros vitais e, por exemplo, uma pessoa que esteja, por exemplo, a tentar engravidar, em que lugar é que está do seu gráfico? É inevitável para mim pensar nisso, porque podemos ter uma pessoa que efetivamente já está num estado de frustração e de esgotamento tal que internamente esta bateria se esgotou. Então pode ser uma correlação interessante. Até o próprio, nós chamamos que o sacral tem uma espécie, como é que eu ia dizer, graficamente, desenhamos muitas vezes um vórtice, ele está a funcionar ao contrário, em vez de estar a gerar, está a degenerar. Então é como se a nossa força vital fique mais turva, mais lamacenta. Nós precisamos de um movimento para manter a água límpida, o movimento, as coisas que nós gostamos de fazer, e não é só fazer as coisas que nos são fáceis ou nos entusiasmam só. É aquilo para o qual nós temos disponibilidade. Se calhar há problemas que nós temos mesmo que os resolver e há de haver esse suporte energético para ele resolver aquilo. Não é agora só faço aquilo que me apetece. O apetece não tem nada a ver com estarmos abertos ou não às coisas. Mas voltando à questão, realmente o centro sacral tem uma correlação biológica associada aos centros reprodutores e à parte reprodutora toda, e sem dúvida nenhuma que eu costumo dizer que uma geradora que passa o dia num trabalho que adora, que respeita os seus períodos de descanso, que introduz momentos de prazer ao longo do seu dia, chega à casa ao fim do dia e leva a energia da casa, e leva o estado de espírito da casa, porque traz isso. Está a alimentar essa força criativa, fértil,
Por outro lado, se estiver num trabalho que detesta, chega à casa e abafa tudo. Portanto, é ela que muitas vezes eleva ou abafa o próprio ambiente em termos da tal força, da tal fertilidade que emana. Tema da fertilidade. Nós, acho que todas estamos de acordo que caminhamos para uma população cada vez mais infértil por todos os motivos e mais alguns. Ou seja, eu acho que é muito perigoso estarmos a dizer este tipo é mais fértil que este. Não, de todo, de todo. As questões de subfertilidade, obviamente, têm uma complexidade que não é assim tão. Ou seja, não podemos é ser linear. fundamentalistas, não é linear, não é disto que se trata. Aquilo que digo e que é indubitável é que, obviamente, a questão energética também temos que estar atentos a elas e, obviamente, isto tem um padrão do nosso próprio desgaste diário, do sistema imunológico e que, portanto, poderemos mostrar todas as influências, tanto internas quanto externas, que vão impactar aquele resultado final. Terminando aqui os perfis, temos depois o gerador, o gerador manifestante, que faz parte do grupo dos geradores. É um gerador com uma mistura de manifestador? Não. Não, é um gerador com uma capacidade de manifestar, que é diferente. Ou seja, ele, por ter... É a nossa Catarina. Exatamente, por ter um que nós chamamos um centro motor ligado à garganta, que é uma das características do manifestador, mas tem outras características que o gerador não tem, ele acaba por conseguir aceder um pouco a essa força de manifestação, mas não deixa de ter que entrar nas coisas com um estímulo externo, de ter que entrar nas coisas realmente acedendo a essa abertura do seu entusiasmo, no fundo é estar muito atento às escolhas que faz diariamente perante o que vem. É mais fácil para um gerador responder a queres uma maçã do que o que é que queres comer. Quando nós apresentamos opções, é mais fácil ele sentir internamente se quer isto. Isto um gerador ou um gerador manifestador? Qualquer gerador. Gerador manifestante. Estou a ouvir porque tenho tenho 3 geradores em casa, não é? Vai tirando as tuas notas. Para crianças, então, eu acho que o Human Design é um conhecimento que pode ser muito, muito, muito útil. Voltando ao gerador manifestante, além desta capacidade de resposta e de estar sempre muito melhor em resposta, ele tem, quando ele dá essa resposta, ele passa a ação muito rapidamente. Enquanto que o gerador puro, muitas vezes recebe o estímulo, responde, mas depois demora a implementar e a passar a pôr em prática, o gerador manifestante tem como se fosse quase um engatar de velocidade. Já lá estou. É um tema mais de eficiência, enquanto que o gerador puro tem um tema mais de aprimoramento, aperfeiçoamento. O gerador manifestante não gosta tanto de passos que são desnecessários. O que é desnecessário salta. Depois experimenta. Não resultou, não faz mal, mas tinha de experimentar, tinha já de fazer e perceber, fica um bocado atrapalhão. Pronto, agora vou fazer outra vez. Sim. Mas precisava já de fazer. Sim, cá entre nós, ter que fazer outra vez não é propriamente agradável. Não, ter que voltar atrás e começar de novo, mas lá está, tentativa e erro. E a vida também vai trazendo esse refinamento. Pois é. É que eu estou mesmo no centro do vórtice, estão a perceber? E por fim, o projetor. Bora. O projetor, eu acho que só esta parte da estratégia de vida, de como é que cada tipo está desenhado para interagir melhor com o mundo, dava 2 horas para cada tipo. Então, para o projetor, porque acho que é um pouco assustador ouvir assim, tens de esperar um convite. Mas que agora não posso fazer a minha vida? Então, só a explicação do convite precisa de ser muito bem esclarecida. Então, quando nós estamos a falar de um convite, estamos a falar de um senso de reconhecimento. É muito mais natural para o projetor entrar nas coisas quando já há quase um reconhecimento de que ele é necessário ali, em todas as situações, de que ele está a ser ouvido ou de que querem que ele fale. E ele vai sentir isso. O projetor precisa de encontrar um ponto em que não se precise de forçar a ser visto.
não preciso de provar que é necessário ali, de que eu tenho valor, eu mereço estar aqui, enfim, ele naturalmente vai atraindo as oportunidades, muito em função, lá está, de quem o vê, de quem o reconhece. Ele não está desenhado para se autoimpor perante as pessoas, perante as situações, então é muito mais suave para ele entrar nas coisas quando há quase uma abertura de portas prévia das coisas. E isto para as grandes coisas na vida, não significa que precisa de uma abertura de portas ou de um convite para fazer a sua vida, ou para ir almoçar, pronto. Mas para as grandes questões, seja um trabalho, seja o início de uma relação, sei lá, uma casa, é importante que haja quase de fora essa abertura para ele entrar. É super interessante porque quando eu recebi estas informações, eu fiquei do género, e peraí, eu faço imensos convites, tu tenho que parar de os fazer. E então foi um bocado desmistificar isto. E depois entender que realmente as coisas maiores da minha vida vieram súbitas, que esta também é uma característica do 3-5, não é? Tipo, súbito, inesperado. Estava na espera daquilo, ou que eu me opunha veemente e afinal, peraí, mas esta oportunidade afinal deixa-me pensar sobre isto. E portanto todas tiveram um resultado assim gigante. Só o meu casamento é que eu fiz tipo tudo ao contrário. Fui eu que pedi a um gerador. Temos que olhar melhor ainda para essa situação depois no final, porque Fazemos se calhar isso. não foi bem assim. Se calhar não foi bem Fazemos assim. isso. Mas é super interessante porque realmente até a chegada da Diana, não é? Aquilo foi súbito. E acho que foi um convite muito bonito. De pensar, não, peraí, se calhar estás disponível para a maternidade e achavas que não, é que só lá para os 40 e tal, que eventualmente um dia. Então é muito engraçado quando o Human Design mudou-me muito. E acho que a ti também, já tivemos a oportunidade de falar sobre isto. Mudou-me, eu não sinto que me mudou, sinto que validou. Pois. Posso ser como eu sou. Posso. Que bom. Eu acho que a mim tornou-me mais real. Mesmo. Acho que me permitiu ter um grande conhecimento sobre algumas coisas que eu não compreendia e que de alguma forma tentava seguir por um caminho de uma persona mais aceitável. Ok? E aquilo foi dizendo, mas realmente aquilo não está a funcionar para mim, isto que está aqui é como eu me sinto. E então trouxe-me uma verdade muito que pode não ser tão confortável, mas é real. Eu E sinto isso então- também no nosso relacionamento. O meu marido também é projetor. E eu saber que ele é projetor, e uma das nossas filhas também é, mas ela, pronto, ainda está muito fácil neste sentido. Mas saber que ele é projetor, e depois com a ermita, e é o antissocial mais sociável de todos, é a ermita por um lado e É o networker 2-4. por outro. Meu Ou Deus. 2-5, sim, não sei. É 2-4, networker, sim, 2-4. Mais uma cabeça de artista. Então ok, deixa-me só ir ver qual é o teu manual de instruções. Espera. Sim, para estas situações. É melhor, por favor, vai à tua vida sozinho. Precisas mesmo deste tempo agora. Tantas vezes acontece. Tipo, chega ao final do dia, imagina, 5 da tarde. Precisava mesmo de ir desenhar. Eu, então vai. Não, mas agora vais buscar sozinho aos miúdos. Eu, Mas é melhor eu ir também. Não, por favor, vai. E fica sozinho, na tua cabeça. É o melhor para Depois vais todos. voltar. Mesmo, mas é mesmo isso que eu digo. Quando tu voltares vai ser melhor para toda a gente. Tu que ficares nessa... No caso ele é amargura, não é? Mesmo amargura assim, o tempo todo, por favor. Sim, todos nós sentimos tudo, não é? A amargura, a frustração, a raiva, o desapontamento, que são os quatro temas, mas realmente há um tema-chave para cada um. E é tão bom quando nós podemos, se calhar, essa tal reflexão que o Human Design nos traz, dizer assim, realmente nós somos todos tão diferentes, temos necessidades tão diferentes, por que não parar de contrariar alguns desses aspectos e deixar que sejam mais naturais? A própria relação perde tensão, não é? Perde tensão, perde stress, porque já não há uma imposição. O Ra, que foi o criador do Human Design, ele intitulava-se Ra, ele tem uma definição para amor romântico que é das minhas preferidas. Ele diz que quando eu deixo alguém ser quem ele é e essa pessoa me deixa ser quem eu sou, isso é amor, tudo o resto é tortura. Portanto, sempre que nós estamos a querer impedir, só que muitas vezes isto é inconsciente. Eu estou a querer ajudar porque se calhar aquilo resulta para mim, mas se calhar aquela pessoa tem uma necessidade de momentos sozinha muito maior do que eu.
Se calhar aquela pessoa tem necessidade de ter mais oscilações de energia e não me vai acompanhar em tudo e passa a ser ok. Então, quando nós começamos a olhar para o outro como alguém que está a filtrar a realidade com uma lente completamente diferente da minha, isso traz-nos até empatia, não é? Então, quando estamos a falar de uma dinâmica familiar, isto é muito bonito de ver. Não é fácil, porque realmente nós temos tendência a medir e a olhar para os outros pela nossa própria lente, mas eu acho que nós temos aqui as últimas gerações que estão muito neste trabalho de deixar de replicar exatamente aquilo que viveram e começar a questionar-se o que é que realmente, por um lado, resulta para mim e que me impuseram e que resulta, e o que é que me impuseram e já não resulta, o que é que eu consigo largar. E daqui para a frente, como é que eu posso respeitar essa essência dos meus filhos e a forma natural como eles são, sem estragar, pelo menos, e o que é que eu posso passar que lhe serve e o que é que não serve. Eu nunca mais me vou esquecer de tu me teres dito que era normal que eu me sentisse muito esgotada em casa. E eu na altura disse, não me sinto esgotada em casa. E tu, acho difícil, tens 3 geradores puros e o Tomás era muito pequenino. E agora, com o Tomás com 18 meses, de facto percebo o quão intenso começou a ser, ou seja, eu sozinha estou claramente numa energia, quando estou com o João já estou noutra, quando estou com a Diana e o João é uma outra dinâmica, e quando está o Tomás então, ele é mesmo intenso para mim. Porém, a maior diferença portanto, foi quase um autoconvite que eu tive que me fazer, foi perceber como é que eu realmente me sentia portanto, ao largar o controlo de quando eu estou sozinha com os miúdos. E como é que eu me sinto? E eu percebi que para mim é caos. É totalmente caótico. Aquilo não é natural para mim. Porque eu sinto-me requisitada tipo, a toda a hora e precisam de mim, tenho que estar em cima de mim. Calma! É só ir ao banho. Sabes? É quase isto. E lembro-me de dizer qualquer coisa deste género em tom de desabafo e tu me dizeres entrega isso ao pai. E eu... Bom conselho, não sei quem deu, mas depois tu disseste qualquer coisa deste género e eu fiquei do género, mas como assim? Não, eles fazem isso comigo. Não, mas entrega isso ao pai, vai ser muito mais fácil para ele. E eu pensei, como assim vai ser mais fácil para ele? O João Pedro faz aquilo. Eu não sei, eu não consigo aquela proeza. Ele consegue deixar o Tomás em freestyle enquanto tipo vai dando banhos. Eu não consigo aquilo. Não consigo, porque quando eu estou, estão em cima de mim. A Diana quer brincar, está-me a pedir não sei do quê, depois quer lavar o cabelo, depois o Tomás quer mamar. E depois a Diana não sei o quê, mas a Diana queria que eu fizesse creme, mas agora o Tomás afinal quer que eu ponha um hidrolato. Mas afinal não era este creme. É muito intenso. Com o João. Mas isto eu não notava. Eu assumia só, pronto, ser mãe é assim, ser mãe é assim. E com o João eu chego a casa e aquilo está uma paz. Uma paz, eles não exigem nada do João. Não exigem nada, como é que é possível? É uma dinâmica diferente. É espetacular. O João fala com eles da mesma maneira que eu falo, o resultado é totalmente diferente. E pronto. E é assim. Resulta, não resulta, pronto. É espetacular. Portanto, isto para dizer que é por isso que eu digo que realmente isto me trouxe uma grande verdade sobre e uma grande consciência que tem melhorado todas as nossas dinâmicas. Portanto, temos aqui 2 fãs. À parte disso, como é que tu sentes que o Human Design pode ajudar nas dinâmicas de casal, em quem está, se calhar, num processo de pré-conceição consciente, independentemente de ser ativo ou não ativo, e principalmente na parentalidade e nas relações de um modo geral, não é? Como é que, quão poderosa é esta ferramenta de autoconhecimento? Eu acho que tudo que nos leva a esta reflexão sobre diferenciação nem tem que ser muitas vezes obrigatoriamente o Human Design, basta pensarmos ou refletirmos. Às vezes o Human Design é um sistema que nos ajuda quase a estruturar essa diferenciação, mas se nós nos sentarmos a tentar perceber o que é que me torna diferente, porque é que eu sou diferente, onde é que estão as minhas forças, muitas vezes isso pode ser feito até por acompanhamento, mas quando nós entramos neste caminho de, espera lá,
eu não tenho que viver segundo estes padrões, eu posso perfeitamente ir refinando o meu estilo de vida, a minha forma de me relacionar com o outro, o meu trabalho, todas as áreas da minha vida podem ser diferenciadas, customizadas a mim, do que é que funciona para mim. Isto traz a tal empatia que eu ainda agora falei. Só isso já aligeira e melhora todas as relações, porque nós entramos na relação quase como não estamos à espera que o outro esteja a colmatar ou a tapar aquilo que eu sinto que me falta, aquilo que eu acho que ele tem que me dar para eu me sentir feliz. Então, muitas vezes até em dinâmica de casal, o que nós fazemos é que cada um que se trabalhe individualmente, em vez de estarmos a apontar dedos, o que é que ele fez e que não devia ter feito, o que é que ele melhorou, precisa de melhorar, muito mais virar o dedo para nós e fazer esta individualização, porque ao tornar cada um mais próximo de quem realmente é, a própria relação harmoniza-se de outra forma. Ou não, porque às vezes, conforme nos vamos descobrimos que aquela relação se calhar não era o ideal, e estou a falar de relação amorosa, de trabalho, de colegas, amigos, o que quer que seja. Em relação à maternidade ou à paternidade, eu acho que aí já acho que o Human Design Sistema mesmo leva a um outro nível total de consciência como pais. Porque ao lermos sobre as características dos nossos filhos, e eles realmente quando nascem, eles não estão tão condicionados como nós já estivemos estes anos todos, não é? E percebermos a importância do nosso condicionamento às crianças, porque aqueles primeiros 7 anos, eu costumo dizer que são tatuagens que nós lhes fazemos, porque eles estão tanto tempo connosco, tanto tempo na nossa presença, na nossa aura, eles absorvem tanto que nós acabamos por condicioná-los. Se esse condicionamento for o mais positivo possível, porque é impossível não condicionar, não há como. Nós vamos sempre estragar, é aceitar que nós vamos sempre estragar. Eles vão sempre para a terapia. Agora, nós podemos trazer para o consciente algumas características deles que lhes permite conservar aquela parte mais essencial deles. O que lhes vai poupar de um dia mais tarde não precisarem de fazer este trabalho tão duro como nós estamos a tentar fazer, de nos despirmos deste condicionamento todo, que às vezes nós achamos que foi a nossa verdade tanto tempo e se calhar nem sequer é nossa, não é? Então, na parentalidade, eu acho que as crianças são a forma mais fácil de validar o Human Design, porque é tão claro ver como crianças que têm, por exemplo, um sentido primário de smell, discriminam tudo pelo cheiro, ou as de tato, que recusam os talheres, ou quem tem, sei lá, o canal da abertura emocional, são crianças que não se deve mesmo obrigá-las a comer, porque o humor delas está diretamente ligado ao aparelho digestivo, então... Ai, mãe, que eu sei que tu vês os meus episódios todos. Eu queria tanto que tivesses tido acesso a isto, mas está tudo bem. Está tudo bem. Já fiz muita terapia. Está tudo bem. Então, observar, eu nunca tomei o Human Design como garantido ou como a verdade absoluta, acho que não se deve fazer isso com nada e, portanto, vamos testar e vamos observar. E o que eu tenho vindo a observar nas minhas filhas é que é demasiado evidente para pôr isto de lado, então continuamos. Uma das coisas que reparo entre a Diana e o Tomás é na questão da forma como precisam de ser guiados na educação. Lembro-me na altura que vimos várias escolas, Montessori, isto e aquilo, nananã, e eu não imaginava a Diana. Falas, isto é tudo que eu adoro, eu não consigo imaginar a Diana aqui, que estranho. E o João Pedro um dia diz... Eu acho que ela devia ir para o colégio e tal. E eu... não, é muito tradicional. Não, acho que não me identifico. Fomos visitar, fomos não sei o que mais. A Diana ama. Ela precisa de regras, ela quer saber contar, ela precisa daquilo. Para ela tem que ser óbvio, sabes? Ela é geradora. Ela é geradora. Mas o perfil de gerador, pois agora não me lembro, mas sim, o perfil de gerador há muitas coisas dela por cima disso. É alguém que precisa muito ser guiado e com muita regra e por aí fora. A parte
emocional, precisa de muita validação, mas a rotina é tipo, ela tem que saber o que contar. Não é ser às 5 da tarde, ela tem que saber que vai começar por aqui, depois vai para ali, depois vai para lá, pronto. E desde que eu entendi isso, eu percebi, coitadinha, eu não lhe entregava nada disto quando ela era mesmo pequenina. E quando comecei a aceder a isto, mudou tudo. Inclusive, começou a dormir noites inteiras. Como é que é possível? O Tomás, gerador, mas já não é esse perfil. Então, nós que brincamos e dizemos, sim, vão todos para aquele colégio, eu tenho aquela coisa do... acho que ele vai chegar aqui e é assim, vai ser o aluno errante. Não vou ser eu a encarregada de educação. Não vou ser eu, vai ser o pai. Ou então vai um para um colégio e um para o outro. Pronto. E vamos ter que assumir. E é muito engraçado quando, agora com o Tomás, percebo que tem uma personalidade tão diferente da Diana. Tão, tão diferente. É super expressivo, não fala nada, entende-se tudo. E com a Diana, que nós dizemos uma coisa e ela cumpre imediatamente. Eu costumo dar o exemplo de... A Diana, quando era pequenina, a primeira vez que mexeu numa tomada, eu disse-lhe, Diana, não se mexe aqui. Ela nunca mais mexeu. Com isso e outras tantas coisas. E nós tínhamos às vezes o Vasco e a Diana a brincar e dizíamos as duas a mesma coisa. O Vasco continuava e a Diana... Pô, Vasco. Não era? Era quase a olhar para ele. Porquê é que ele continua aos saltos no sofá? A mãe já disse para parar. Sim. E Vasco, é só mais um bocadinho, está bem? Vou só dar aqui mais 30 saltos até dizer, pronto, Vasco, nós estamos em nossa casa, não podemos. Deus, vamos embora. E o Tomás não está nem aí. Pois. Mas não está nem Eu acho que o Vasco foi uma preparação para o Tomás. Foi. Vejam só, vislumbrem, ainda não é já. Pronto, até logo. Deixem-me preparar, deixem-me fazer um caminho. É isso. Pronto, é com o seu tempo. Portanto, este livro é um manual. E eu acho que é mesmo essencial para quem... na verdade, eu arrisco-me a dizer que é um manual, mesmo para profissionais de Human Design, porque acho que ele está com uma linguagem acessível, mas já com uma componente de especialidade lá dentro, técnica, que acaba por quem está num âmbito mais técnico conseguir desfrutar, não sentes? Sim, eu quis que o livro pudesse acrescentar tanto àquela pessoa que nunca ouviu falar de Human Design e começa pelo primeiro capítulo ligeirográfico e vai ler sobre o seu tipo, sobre o seu perfil, sobre os seus canais, como para aquela pessoa que até já ouviu falar de Human Design ou até já fez uma sessão de Human Design, mas agora quer saber sobre o filho, o marido, a prima, o colega, então, e quer saber mais. E também para quem já está a estudar Human Design e quer uma outra perspectiva, porque isto passa sempre pela lente de quem escreve, não é? Claro. Então, esta é uma perspectiva que eu entendo que seja mais prática, porque havia muito mais para dizer sobre cada uma das portas, mas eu não achei que fosse essencial para um... Primeiro livro. Eu estava quase a fazer um spoiler e pensei, não vou dizer já. Ficou. Quem sabe no segundo? E então, em segundas edições, conta-nos sobre isto. Pronto, então foi uma surpresa muito agradável, porque apesar de realmente o Human Design ser um sistema que já se ouve mais falar, eu pensei, realmente é um livro muito específico. Deixa lá ver como é que corre. Então ele foi lançado em outubro e em janeiro já estava a passar para a segunda edição. Eu fiquei muito feliz porque realmente pela aceitação que houve deste livro, deste sistema e do feedback que eu tenho tido muito positivo. Voltando um bocadinho atrás ao que estavas a dizer da parentalidade ser diferente. Ela é obrigatoriamente diferente porque os pais e as mães não são os mesmos. Apesar de toda a gente dizer, eu não sei como é que o mesmo pai e a mesma mãe, eu eduquei-os iguais. Eu posso falar por mim, pela minha experiência, e as minhas filhas não têm muita diferença, têm 2 anos e meio, pouco mais de diferença, mas a mãe que eu fui para a Benedita, a primeira filha, foi uma mãe muito mais disponível, mas também mais insegura. E agora, na segunda filha, já não é a mesma mãe. É a mesma pessoa, mas a partir de um lugar talvez menos disponível, porque já não é só, não anda tudo tão à volta dela, mas muito mais segura, porque já não entra em pânico com certas coisas, porque já passamos por isto, já ganhamos experiência. Portanto, a experiência que cada um dos filhos tem
com a mãe e com o pai é sempre diferente. Para além de que eles têm o seu perfil, a sua lente e vão, se calhar, interpretar um conflito ou um confronto emocional de formas completamente diferentes e isso vai marcá-los de forma diferente. Uma das coisas que eu acho essencial para quem tem filhos ler é realmente o perfil. Claro que há muitas outras coisas e muitos outros aspectos, depois até mais tarde é interessante ver o que nós chamamos o learning style, a forma que eles têm de absorver informação mais natural, até cognitivamente, como é que se otimiza todo esse lado, mas eu acho que o tipo, o perfil e o sono, eu acho que é o tema. Pois. O tema. A aprendizagem para mim marcou-me muito, porque eu demorei muitos anos para perceber como é que eu aprendia. E era um grande medo que eu tinha com a Diana. E acho que vou ter também com o Tomás, embora eu o sinta muito mais seguro. Acho que ele tem uma outra destreza e uma outra confiança. E revejo-me aqui um bocadinho na Diana. Vejo-a pequenina e acho que já vi alguém passar por isto. E na mini-chave vi a parte da aprendizagem e ela tinha um trabalho para entregar. E eu fiquei, vou testar isto que aqui está. Que era do género, criar uma apresentação. Só que era algo em que ela tinha que falar. E eu, ok, vamos tentar isto. Então, montei um estúdio lá em casa e tivemos a criar tudo. Portanto, super com os inputs dela. Eu ajudei a construir aquilo. Era a primeira vez que ela estava a fazer uma coisa, portanto, para ela perceber como é que as coisas se faziam. E era sobre os 5 sentidos. Era um trabalho que ela tinha que fazer para a escola. E a seguir fomos gravando parte a parte e eu depois editei o vídeo e levámos para a escola. Ela estava tão radiante que ela nunca mais esqueceu de nada daquela apresentação, inclusive nomes de figuras célebres e por aí fora. Ela sabia aquilo tudo de cor. E eu só pensava, como é que uma miúda de 5 anos decorou isto tudo assim? Porque ela se entusiasmou ao desenvolver um projeto. Porque ela teve que falar, porque ela teve que expor, porque ela teve que não sei quê. Portanto, ela teve que dizer as coisas à maneira dela. Eu explicava-lhe a ideia, mas ela teve que criar o repertório dela. Certo. Eu achei aquilo tão espetacular, a sério. Que é testar mesmo. Facilita tanto. Já imaginaste o que é dizerem, olha, existem várias formas de aprendizagem, experimenta esta. É mesmo isso. Experimenta. A palavra-chave é o experimenta. Porque imagina que isto não funciona, está escrito mas não funciona, está tudo ok, experimenta desta maneira. Eu acho que é espetacular nós entendermos que realmente somos todos diferentes e que podemos vacilar até chegar àquele momento em que realmente entendemos como. E há muitas pessoas que descobrem esses aspectos ou redescobrem esses aspectos e quando chegam ao Human Design percebem, olha, realmente eu acabei por tentativa e erro, perceber que isto era o que funcionava melhor para mim. E nas crianças nós podemos lhes poupar alguma tentativa e erro nesse aspecto, porque podemos dizer, olha, experimenta assim, vê o que é que acontece, mas é preciso quase reescrever o manual de parentalidade, porque não há fórmulas que funcionem e que sirvam a todos. Portanto, então um filho manifestador é deitar fora, nem é preciso aproveitar folhas, é deitar fora e reescrever, porque é preciso dizer-lhes que sim, o máximo de vezes possíveis, dentro de limites seguros e saudáveis, claro que sim, mas é preciso ensinar-lhes a vantagem de informar e de pedir autorização, porque depois na vida adulta isso vai descomplicar muito a vida deles. Permitir-lhes o seu tempo sozinho. Eu tenho uma filha manifestadora que muitas vezes mandam as fotografias lá deles a brincar e vê-se a bendita, a meio da brincadeira, afastou-se e foi. E ela própria já diz, eu preciso do meu momento de estar sozinha. Tem que idade? Tem 5. Pois. Tem 5. Então nós criamos a Ilha da Paz, não é? No quartinho dela, que nós sabemos quando ela vai para ali não é para ninguém ir, então ela recolhe-se. Claro que a irmã nem sempre respeita isso. A Ilha da Paz parece-me divertida. É a Ilha da Paz, que é aquele lugar que está isolado. Pode ser, eu dou muitas, acho que até dei esse exemplo no livro, pode ser aquelas tipi tents, ou até um monte de almofadas, ou um lugar em que fica estabelecido dentro da família em que então é esse lugar seguro em que ela se recolhe para toda a sua alquimia criativa, para se descondicionar de toda a energia. Os geradores também precisam que lhes permitam esse
brincar, como é que eu hei de dizer, esse brincar de uma coisa e depois saltar para outra, principalmente o manifestante, não obrigar muitas vezes a ter que levar certas coisas até ao fim, porque há muito essa coisa, tens que começar e terminar, e nem sempre, e o gerador manifestante está a fazer uma coisa, depois salta para outra, depois vem terminar e encontrar coisas que gosta de fazer, respeitar, seja a autoridade, se for uma autoridade emocional, eu digo mesmo no livro que se vamos logo comprar aquele primeiro brinquedo que o gerador se sentiu atraído, vamos encher a casa de brinquedos. É preciso ir lá uma vez ou duas vezes, ou esperar, no final vamos dar uma volta e depois passamos aqui segunda vez. Pequeninas dicas para experimentar, para ver o que é que resulta para eles, porque no final são eles que vão decidir. Sabes que na medicina chinesa existe uma coisa chamada biotipologia, que faz parte de um sistema também muito ancestral e que nos ajuda numa componente diagnóstico observacional, verbal e não verbal. E digamos que eu, claro, quando li o teu livro comecei a pensar, será que há aqui alguma associação? Não há, direta não há. Portanto, ainda tornou tudo muito mais interessante para mim. Mas é muito curioso porque, por exemplo, sobre a aprendizagem que falávamos há bocadinho, eu sinto que há coisas que se complementam, sabes? Por exemplo, o biotipo fogo, quando é pequenino, ele, bom, principalmente quando é pequenino, mas é assim, sempre precisa de aprender alguma coisa. Se o professor estiver a falar, ele não consegue ouvir. O professor está a falar e ele, se gostar muito, está a ouvir uma parte, mas a seguir soa devagar e por aí fora. Agora, tu estás a tentar relatar alguma coisa, ele está a ouvir porque o acontecimento é super efusivo, não é? E vai-se lembrar sempre daquilo que tu estás a dizer. Se for ali num outro contexto e aquilo for muito monocórdico, já dissipou. E isto é, lá está, eu acho que para a parentalidade, principalmente, e tu mesma disseste, a digestão, o sono, eu acho que é crucial quando nós conseguimos entender as características de cada pessoa para ajudar, principalmente nós pais com esta consciência, a orientar os nossos filhos a se conhecerem e a vida deles ser um bocadinho mais facilitada. Quem me dera que eu tivesse percebido que o meu perfil era projetor, que o meu biotipo principal é fogo. Bom, a nível de aprendizagem, então, era só dizerem-me, ok, só tens que falar em voz alta e vais decorar. Tinha-me facilitado muito. Sim. E aí, se calhar, eu passava a dar aulas aos bonecos e pronto, ia para os testes e já sabia tudo. Teria-me facilitado umas quantas décadas. Mas, pronto, a pessoa está cá e vai aprendendo. Vivendo e aprendendo. Mas a digestão, acho que também é muito, muito importante. Há vários tipos e alguns até são assim meio estranhos, mas não há nada como experimentar. Alguns tipos de digestão falam em separar as comidas, não misturar muitas comidas. Já vi pessoas fazerem isso e comem a carne toda, depois comem as batatas todas, depois comem os brócolos todos. É isso? É digestão, isso chama-se digestão consecutiva. Depois há alternate, que é alternada, em que podem comer e alternar, mas está dividido visualmente. Sim, e mesmo a comer... Eu tiro um bocadinho de peixe, com um bocadinho de batata, com um bocadinho de legumes. É sempre assim. Pronto. Bom, não sempre, mas tento. E bom, eu já estou melhor com a OCD, mas... Pois, eu ia dizer isso. Se calhar isso é mais uma questão organizacional. Não. Já não está tão mal. Tipo, já consigo comer batata doce com brócolis só, sem ter pôr peixe. Mas eu tento que o peixe esteja sempre virado para mim. Pronto. O meu OCD está melhor. Pronto. Caminhamos, estamos no bom caminho. Daqui a 20 anos eu já só misturo tudo. Assim, se calhar é natural para ti, não sabemos, não é? Se calhar... Eu acho estas coisas muito interessantes. Então, e a segunda edição já está à venda? Já, eu acho que esta aqui já é da segunda edição, já. Muito orgulhosa. Vamos para a terceira, vamos lá. Vamos lá. Estamos à vossa espera. E o próximo livro? Não podes dizer. O próximo livro... Estás a cozinhá-lo? Muito provavelmente será sobre crianças. Oh, sim. Precisamos muito. Ou seja, já na altura, quando escrevi este último capítulo é sobre crianças, que seria quase, entre aspas, um prefácio para o próximo. Sim. Acho que é essencial, porque quando nós estamos aqui a ler sobre os centros, eu falo muito sobre esse condicionamento, como um centro da cabeça indefinido está condicionado a dar importância exagerada às coisas e precisa de reduzir
a importância de determinados assuntos ao seu tamanho real, assim como o esplénico indefinido amplifica medos e precisamos de enfrentar esses medos. Então, haver aqui temas muito na base do descondicionar. Claro. Mas este livro pode ser reescrito quando Só estamos a naquela- falar de uma exato. criança. E sentes que, por exemplo, nesse segundo livro vai ser sempre importante ter esta base. Ou seja, quem tiver este primeiro vai conseguir aceder de uma forma muito mais profunda ao segundo. Nem sequer vão ter os mesmos capítulos, ou seja, Pois. a parte base terá que ser reescrita sob a perspectiva da criança, mas depois há outros aspectos do gráfico que não estão falados aqui Não e, se poupem, é para ter os dois e começam a fazer a coletânea. sem dúvida. Entendem? Até porque estar a olhar para as crianças sem olharmos primeiro para sim. nós. Eu digo sempre isso, começar sempre pelos pais, começar Concordo. sempre por nós, com o Em nosso tudo. trabalho. Em Exato. tudo. Acho que isso é Há muitas- regra de lá para Alice, não é? Sim, sim, há muitas pessoas que trazem o filho à consulta e o que eu estou a ouvir é então e vocês? Vamos falar sobre vocês? Isso vai ajudar no resto. Pronto. Olha, se pudesses deixar uma mensagem à Ana de há 15 anos que não conhecia ainda o Human Design e lhe dissesses que ia escrever 2 livros. Se eu lhe pudesse deixar essa mensagem, dizer-lhe que ela não ia acreditar, ela não ia Já acreditar. muito louca? Sim, mas se eu pudesse deixar-lhe uma mensagem para o futuro, dizia para realmente acreditar nela, acreditar verdadeiramente, porque eu acho que este livro também nos ajuda muito nessa autoconfiança, de nós pararmos de querer ser o que não somos, largarmos esse lugar de falta-me isto e aproveitar realmente o que nós temos cada um de melhor, de único, que mais ninguém tem. Isso elimina a noção de concorrência negativa, claro. Isso elimina a noção de comparação, que é altamente nociva. E mesmo na nossa parentalidade, temos um filho que é excelente numa coisa e não é assim tão bom noutra, e em vez de estarmos quase a tentar compensar, claro que há limites, não é? Mas muitas vezes o que nós fazemos é a explicação, a querer focar muito e pô-lo a estudar o dobro das horas numa coisa que ele não gosta, então vamos, se é português que ele adora, vamos mais vezes à biblioteca, vamos incentivar esse lugar. E o outro, claro, manter os mínimos para poder progredir, mas não estar constantemente a focar nessa compensação. É realmente um trabalho de amor próprio, de gostarmos e de, a dada altura, e eu escrevi isso, acho que até foi mesmo na introdução, chegarmos a um ponto da nossa vida em que não trocávamos com mais ninguém. A vida que não vai ser só de rosas, nem só de maravilhas, porque o livro não promete nada, não promete que vais ficar milionário, não promete que vais ser tudo uma maravilha de harmonia. Como não? Mas, lamento, mas garante-te que A autenticidade, não é? essa autenticidade garante que vais fazer esse caminho por ti próprio e cada pessoa vai tirar do livro coisas completamente diferentes, porque são todos diferentes. Então, gostar desse lugar único de isto funciona para mim, mesmo que não funcione para mais ninguém, mas ajuda-me, equilibra-me, harmoniza-me, sinto-me melhor, sinto-me bem e essa empatia com o outro, de cada vez mais dizermos, ela é diferente, ela tem de olharmos para o diferente como algo de bonito. Sim. E não de imperfeito. Olha, queremos agradecer imenso ter estado cá. Eu Somos é que tuas agradeço. fãs. A Catarina implementa todos os teus conhecimentos em muitas das suas sessões. Estávamos aqui em off a falar que muitas vezes queres contar tu. Vamos Quero falar. contar eu. Eu acho que contei isto noutra altura. Às vezes estou em sessões com casais. Acontece mais em casais porque sinto que é mesmo uma forma, uma ferramenta de ajudar na comunicação. E estão a falar, não é? E eu fico tipo, desculpem só um bocadinho, conhecem o Human Design, sabem qual é o vosso tipo? Não, nunca ouvimos falar. Eu, ok, dá-me só a data de nascimento e depois eu já vos envio. E vou fazer o gráfico e depois envio. Às vezes bate certo com a curiosidade, com a suspeita que eu tenho, outras vezes não. Mas depois vou lá ao perfil e normalmente está lá. Portanto, eu sou assim, eu sou uma leiga, mas eu adoro isto. Ainda bem, fico feliz. E às vezes, quando estamos a falar em casais, pode ser útil também espreitar, se conseguirem, o gráfico dos pais. Porque muitas vezes, quando nós temos discussões entre marido e mulher, ou em casal,
é o condicionamento de um a discutir com o condicionamento do outro. Que interessante. Porque as tais tatuagens que nós tivemos na infância e que estão ali muitas vezes até em dissonância com a nossa própria essência, mas que estão lá como verdades que É se o sobrepuseram. inconsciente pessoal de Jung. Teus textos na faculdade, desculpem. Verdade. Acredito que sim. Mas está Não lá. percebo, mas lá. acredito que sim. Que realmente nós olhamos para o gráfico do nosso pai, da nossa mãe, ou daquele que foi a figura mais presente na nossa infância, e muitas vezes estão lá aspectos que nós trouxemos para nós e que nada têm que ver com quem somos. Pois é. E eles não fizeram nada de mal, está Sim, tudo sim, bem, sim. mas é esse condicionamento que nos premiou. Então depois levamos para a relação, não é? O conhecimento sistémico fala disso, não é? De nós irmos muitas vezes procurar o que nos é familiar, porque ficou tatuado, não é? Então muitas vezes aquela pessoa atrai-nos porque nos faz sentir essa familiaridade, até muitas vezes genética, não é? Quase de... Então vamos despir e olhar para os gráficos, às vezes até dos pais, e ver se estão... Isso é espetacular. Quem é que está a discutir com quem? Se sou eu ou se é... Que ramificações. É um mundo. Meu Deus. É o transgeracional todo de Human Design. Sim, exatamente. É o transgeracional. E é óbvio, é claro, é claro. Os nossos pais nem sempre têm horas certas, Pois, não é? às vezes E não às vezes é sabem. difícil, podemos tentar fazer ali uma simulação, mas quando há uma certa estabilidade no gráfico, basta olharmos para os centros indefinidos nossos, que neles estavam definidos, Espetáculo. e como é que aquilo decalcou ali alguma questão. E os indefinidos deles, que foram... Ou seja, nós podemos ir... Que engraçado. Que engraçado. Com os nossos filhos é mais fácil ainda, porquê? Porque nós já temos horas muito exatas, já podemos ir a uma subestrutura do gráfico mais exata, já podemos falar de digestão, com os nossos pais dificilmente podemos falar, já podemos falar de digestão, já podemos falar do tal sentido primário, de outras coisas, e lá está, e trava em nós o perpetuar daquele condicionamento, portanto... É só para corajosos. Responsabilidade, só mais um bocadinho também, não é? O que é que andamos Mas cá a estamos na fazer? jornada, é para mergulhar. É para mesmo. mergulhar. Ana, eu Obrigada. quero aproveitar para publicamente te agradecer. Eu És a agradeço. madrinha também do meu livro. Obrigada. Ele está Obrigada. quase aí a sair e conta com algumas palavras tuas, e foi o convite que eu precisava para ganhar a coragem para o lançar. Obrigada. Bora, fico muito feliz. Obrigada mesmo. Este episódio está sem dúvida nos favoritos. Partilhem, comentem, façam gosto. Vão comprar a segunda edição. Se pela altura em que estiverem a ouvir isto já está na terceira, eu não me admiro. Eu não me admiro. E esperem pelo próximo livro. Obrigada, até para a semana, não, Próximo até para o mês que mês. vem.